Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Que alegria recebê-los nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos de noite do milagre. Não que o Senhor não possa fazer milagres em outros dias e em qualquer situação, mas esta é uma noite especial. Você percebe? Esse é um território que está propício para Deus fazer maravilhas. Então abra sua mente, o seu coração e vamos ser tocados milagrosamente em nome de Jesus. E os irmãos online também, aonde você estiver no seu aparelho, o Senhor te abençoe e fale com você nesta noite, mude a sua história em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, por gentileza, no livro do Salmo 37. 27, perdão. Salmos 27, verso 14. Nós vamos ler apenas um versículo e depois nós podemos discorrer ele. Aleluia. Esperamos que todos estejam bem, viu, irmãos? No nome de Jesus. Assim diz a palavra, olha. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem e espere no Senhor. Vou ler novamente, irmãos. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem, espere no Senhor. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite de quarta-feira, onde nós estamos vindo, Senhor, cheios de tantos testemunhos, de tantas respostas de oração nesse lugar. Nós lemos a tua palavra agora e queremos mencioná-la. E queremos convidar ao Senhor, querido Espírito Santo, trabalhe em nós, trabalhe em nossa casa, em nossos familiares, quebra todo jugo, despedaça todo jugo, toda maldição hereditária que está querendo assolar, que está querendo predominar. Ministra no nosso espírito que em Ti nós somos novas criaturas, em Ti tudo se fez novo, Pai. Então nesta noite nós desejamos ser tocados, nós e a nossa casa, no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu digo nós estamos vindo com tantas respostas, é que aonde a gente passa, as pessoas vêm e falam assim, ó, sabe o jejum de 21 dias? Pastora, eu entreguei o meu jejum, a minha bênção chegou. Pastora, você acredita que eu fiz o jejum e eu nem tinha entregado ainda, meu milagre já tinha chegado? A gente encontra também aqueles que falam assim, ó, eu jejuei, mas não aconteceu nada ainda. Mas vai acontecer, amém, queridos? Em nome de Jesus. E esperamos que todos estejam bem, na presença de Deus. E esta palavra, que está no livro do Salmo 27, diz assim, olha, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quando teve um período das nossas vidas, não faz muito tempo, até alguns irmãos vão se identificar, nós ficamos muito no livro de Josué, no capítulo 1, verso 9, que diz assim, seja forte e corajoso, né? Seja forte e corajoso e não tenha medo, eu serei com vocês. Irmãos, e cada vez que eu ia ler a Bíblia, era nesse texto que eu ia. Eu troquei de Bíblia um dia, eu falei, não vou nem ler na mesma Bíblia, porque vai cair esse versículo. Irmão, você acredita que era o mesmo versículo? Eu falei, não, o Senhor está querendo mesmo que a gente seja forte e corajoso. Mas qual é a importância de sermos fortes e sermos corajosos? Nós precisamos ter bom ânimo. Irmãos, a palavra bom ânimo, ela pode mudar a história de uma família. A todos nós que estamos aqui no presencial e online, homens e mulheres, o nosso tempo ele é tão precioso. Ele é tão importante, irmãos, que eu quero ser muito objetiva na entrega desse recado, porque eu quero gastar um tempo em oração. Na semana passada, eu me lembro, nós tivemos um momento que nós chamamos muitas pessoas para serem livres, para serem curadas. E eu acredito que nesta noite, o Senhor vai quebrar, vai despedaçar, irmãos, todo jugo que porventura está como corrente em nossos pés. Nós temos, às vezes, nós somos assim, olha,
Você estudou, você trabalha, você é um sonhador, você é um grande administrador, mas você percebe que tem correntes que prendem os seus pés. Pastor, eu não tenho força de mudar os passos, eu não mudo, e se eu for mudar, não é para frente, é para trás, eu retrocedo, e nós sabemos que o único que retrocede é o caranguejo que anda de costa. Mas o Senhor, no livro de Deuteronômio, Ele diz que no capítulo 28, o Senhor não quer mais que nós sejamos colocados como cauda, ou seja, lá atrás. O Senhor quer que nos colocar como cabeça, mas para o Senhor nos tirar da posição de cauda e nos colocar na cabeça, por cabeça, nós temos que passar por renovação. Nós temos que passar por renovação de mente. Isso que está na palavra, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Irmãos, não é porque todo mundo está dizendo que está difícil, que nós vamos ser mais um no meio da multidão e vamos falar assim também. É mesmo, não, como está difícil. Você percebe que um abismo, ele chama outro abismo. Durante muito tempo, nós ensinamos as nossas meninas a não falar palavrões, palavras torpes. Então a gente dizia assim, olha, não fale palavrões, porque quando um crente fala palavrão, quando um homem natural, um homem comum, ele fala palavrão, isso faz parte da vida dele. Ele é dessa forma, ele é uma pessoa que fala o que nem pensa, está falando. Mas quando nós conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, nós temos que vigiar. Por que nós temos que vigiar? O que é vigiar? É se policiar. Policiar o que a sua boca fala. Palavrões, por exemplo. Quantas vezes você já esteve lá na sua casa, cuidando dos seus afazeres, e você deu uma topada no dedinho? O dedinho enroscou no pé da cama, ele ficou, o seu pé foi e o dedinho ficou. Você fala... Você sai um pouco fora, então a gente foi criado, ou teve uma cultura, de que se falasse palavrões, a dor passa. Não, irmãos, a dor não passa. Só que o mundo espiritual são reinos. Existe o reino dos céus e o reino das trevas. E quando nós abrimos a boca e falamos palavras torpes, nós estamos dando legalidade. Para quê? Para que o inimigo das nossas almas, ele use aquelas palavras mal faladas, palavras malditas. Olha bem, ele usa aquelas palavras como munição contra a nossa vida. Então, todo dia você vai ser tentado a tropeçar, a derrubar algo em cima do pé, ou fazer alguma coisa, ou ir abrir um objeto e machucar a sua mão. Então, mudemos. Ao invés de falar palavras torpes, dá um glória a Deus. Pare, respira fundo. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas, dá glória a Deus, irmãos, porque pecado não é. Pecado é a gente falar palavras que atraem o reino das trevas para a nossa vida. É como palavras que ficam na nossa mente. Às vezes você não fala, mas fica a mente ali borbulhando de pensamentos de destruição. Para você não é fácil, né? Para você não, olha, parece que todo mundo, fulano nem chegou, já está indo, olha lá, olha. E você está aqui estatelado, não sai do lugar. Irmãos, pensamentos. Que pensamentos são esses? Como que eu venço os pensamentos que não são de paz para a minha vida? Com a palavra. O pastor orou agora há pouco, até me emocionei, quando ele disse que o Senhor, a Bíblia não é a palavra de Deus, Ele é a palavra, né? A Bíblia não é a palavra, Ele é a palavra. Eu falei, é verdade, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, irmãos, esse verbo é poderoso. Esse hino que nós cantamos agora aqui com o pessoal cantando, o seu nome é Jesus, o nome que é sobre todo nome, maravilhoso é. Irmãos, nós já somos testemunhas, nós sabemos do poder, da eficácia do nome de Jesus, mas só saber não é suficiente. Além de saber, nós temos que usufruir, aplicar. E quem só ouve, quem só sabe e não pratica, é igual aquele que não conhece.
Então, felizes são aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que obedecem. E nesta noite do milagre, eu quero convidar você a dar liberdade, a dar ênfase, para que os milagres aconteçam na sua casa, para que os milagres aconteçam na sua vida. Ah, pastora, mas eu tenho medo, sabe? A minha situação, um exemplo, tá? A minha situação já não é boa. E eu ouvi dizer que quando a gente entrega a vida da gente para Jesus, que quando a gente passa pelas águas do batismo, a situação da gente piora. Irmãos, para com isso. Como que fala? Realidade ou mentira? Isso é mentira, gente. Não é porque você entrega a sua vida para Jesus, não é porque você vai passar pelas águas do batismo que a sua vida piora. As situações contrárias, elas estão diante de nós constantemente. Elas estão sempre diante de nós, mas com qual objetivo? Com qual intuito de estarmos sempre diante de alguma situação contrária? Para exercermos a nossa fé. Como que a sua fé vai ser acrescentada? Como que a minha fé vai ser aumentada se eu não colocar em prática aquilo que eu estou buscando? Por exemplo, você que já teve uma enfermidade, uma cólica de rim, você teve uma pedraria no seu rim, e você diz assim: meu Deus, eu daria qualquer coisa para nunca mais sentir aquela dor. Eu também. Irmãos, mas é real. E quando vem a dor, o que você faz? Você começa a praguejar? Você começa a reclamar? Não, Senhor, eu sei que essa dor não vai me matar. Ela parece que vai me matar. Aí as pessoas vêm e dizem assim: irmãos, a cólica de rim, ela é comparada à dor de parto. Irmãos, ela é comparada à contração de parto, não o parto. Não pensa que cólica de rim é um parto. Não é, gente, é outra coisa. Pastora, por que você está falando isso? Porque nós somos, às vezes nós ficamos rodeando, andando em círculos. E o Senhor, pelo que eu estou percebendo, o Senhor está querendo dizer aqui para nós assim: olha, eu quero que vocês, Salmo 27, versículo 14, espere no Senhor e seja forte. Então, quando você for diagnosticado com uma enfermidade, que você sabe que aquela enfermidade não é para a morte, ela vai passar, não adianta abrir a boca e praguejar. Viva aquela situação e diz: em nome de Jesus, eu vou passar por essa provação, mas eu vou atravessar lá do outro lado, eu vou dar glória a Deus. Tomara que ela dure minutos, tomara que ela não dure dias, ou talvez dure meses, e às vezes dura anos. Quantos de nós já passamos por vale de enfermidade durante anos? E você não desistiu, por quê? Porque você está esperando no Senhor. Quando o salmista diz espere no Senhor, ele está dizendo, além de você confiar, você tem que aguardar as promessas no seu coração. Irmãos, olha como é importante. Eu sempre digo isso, que a igreja é um rebanho. Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 10, quando fala que a importância das ovelhas ter um bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus. Quem é Jesus? É aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Olha isso, irmãos. E fala assim, que o bom pastor de ovelhas é aquele que todo final de tarde, ele conta as suas ovelhas. E no aprisco, no aprisco tem 100 ovelhas. E se ele conta, lembra do hino, do hino... ovelha, né? 100 ovelhas, eram 100 ovelhas. Ele conta as ovelhas. Quando ele conta, ele percebe que está faltando uma, ele conta de novo. E quando ele conta, ele vê que está faltando, ele fala: eu sei quem é que está faltando. Ele vai lá e ele fecha o aprisco, deixa as 99 em segurança. Olha isso, gente. Gente, pastora, por que você fala essas coisas? Porque essas coisas é o que me mantém viva. Esse cuidado de Deus é o que mantém a minha fé conectada no Senhor. Que Deus é esse que cuida da gente? Quem somos nós? O que nós fizemos para Deus, para Ele usar de bondade e misericórdia conosco? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, irmãos, memorize esse texto.
Memoriza ele, decora ele no seu coração. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Existem dias na minha e na sua vida, que você fala assim, acho que agora não vai virar. Vai faltar provisão. Ai, não vai dar, vai fechar o cerco, mas lembre-se do que diz João 10, que o bom pastor, ele deixa as 99 em segurança, e vai buscar aquela que está perdida. E quando ele vai buscar, ele já sabe, ele é pastor de ovelha, ele sabe o caminho que a ovelha anda. Ela estava meio nervosinha, ela não queria, a ovelha anda em bandinho. Lembra disso? Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, é para andar em bando, hein, por favor, é ovelha. Tem que andar em bandinho. E quando elas andam em bandinho, uma cuida da outra. Elas falam assim, vamos tomar água, vai todo mundo, uma atrás da outra tomar água. Agora é hora de comer, vai todo mundo comer. Agora é hora de ir embora para embaixo da árvore, vai para debaixo da árvore. Mas tinha um dia lá, que era uma ovelhinha estranha. Ela quis ir para o outro lado. Hoje eu não estou boa, quero ir para conhecer outros lugares. Ela foi, ela pode ir. A ovelha tem direito de ir conhecer outros lugares. Mas quando ela sai fora do plano e do propósito que Deus tem para ela, ela se perde. E quando ela se perde, ela é presa fácil. Porque no cair da noite, vem os chacais, os tigres, as onças, os lobos, e vai pegar uma ovelhinha desprotegida. Mas o bom pastor, ele está lá, assoviando, gritando. Eu não sei como que ele grita. Acho que ele gritaria assim, lá no meio do mato, lá no pasto, e ela ela caiu no abismo. Ela é bobinha, ela não tem uma visão ampliada, ela tem uma visão curta, e ela vai indo, ela caiu no abismo, ela disse, aqui ninguém vai me achar. Daqui a pouco ela ouve uma voz, um exemplo, tá bom, gente? Pastor, por que você está falando isso? Eu vou contar uma coisa. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja livre de traumas na sua vida. Hoje eu olho para uma igreja adulta, bonita, um povo inteligente, mas todos nós já fomos crianças, todos nós já fomos adolescentes, e muitos tiveram a bênção de ter pais bons, outros não tão bons. Irmãos, e o meu pai era um homem que tinha cavalos. O pastor fala que eu enganei ele. O pastor fala que ele casou enganado. Que quando ele me conheceu, ele falou que eu falei para ele que meu pai tinha cavalos. Ele falou, acho que tinha aras. Irmãos, eu não falei aras. Falei que meu pai tinha cavalo. Quando eu falei para ele, Malu, assim, ó, o meu pai tem cavalo. Eu falei cavalos, porque tinha mais que um mesmo. A mente fértil dele pensou assim, é aqui que eu vou amarrar meu pai. Ai, espera um pouquinho, gente, dá glória a Deus. Achei graça. Irmãos, eu não falei que meu pai tinha aras. Eu falei que tinha cavalos. Não falei que era pangaré, mas falei. Aí eu contando minha história para ele. Olha, meu pai tem um terreno. Olha a cabeça do homem, amém. Tem um terreno, tem os cavalos, tem umas galinhas. Quando eu falei galinha, ele pensou que meu pai tivesse uma granja. Pobre de maré lá. Falou, é aí que eu... Olha, irmão, como que Deus foi estrategista na minha vida. Falei, aí foi lá, conheci lá. Chegou lá e meu pai tinha cavalos, né? E de noite, esses cavalos desgramados, ainda mais quando estava frio e chovendo, rompia a corda dos cavalos. Quem sabe disso, quem já viveu disso sabe. Os cavalos saíam do terreno e saía galopando e ia embora. Embora. O meu pai, muito cheio de sangue no olho, de noite, falava assim, vamos procurar os cavalos. Mas a gente já estava dormindo. Vamos todo mundo procurar o cavalo. Ai, meu Deus do céu. Vamos todo mundo. E criança é triste, né, gente? E eu ia brava, imagina, brava. Eu ia achar o quê? Que eu não estava nem olhando. Estava brava. Quando você está bravo, você não enxerga. Quando você está bravo, você perde, você não tem visão. Deus falando. Para de ficar bravo.
Para de ficar tão nervoso. Por que tanto estresse? Estresse não vai te levar a nada. Só vai acelerar aí uma diabetes. Está repreendido em nome de Jesus. Mas é o que o estresse faz. A hora de tomar banho, jantar e dormir, vai dormir. Não faz que nem eu, que chego lá em casa, a hora que nós estamos comendo, quero contar os problemas para o pastor fala, agora não. Depois. Mas depois que a hora que eu vou dormir, ele quer falar, então não pode agora, então tem que ser agora. Você tem que decidir a hora que você vai falar. Irmãos, aí eu lembro que meu pai saía, vamos, meu pai bravo, irmãos, com o reio, meio bravo assim, ó, com o reio na mão, e procurava, e ele gritava, acho que era como ele chamava o cavalo dele, né? E eu atrás, quando achava aquele cavalo, se eu pudesse dar um croque no cavalo, eu dava. Falava, seu desgramado, porque você escapou. Mal sabia eu que eu estava sendo treinada para amar um aprisco. Que bonito isso, né? Os cavalos a gente achava, trazia de volta. Chegava em casa, minha mãe, está tudo bem? O pai brigou. O pai nem tinha brigado, eu estou brigando. A gente se faz. Então, às vezes, no calor da hora, isso está escrito em Provérbios, capítulo 15. No calor, na pressão, não fale. No calor da pressão, você aquieta. Porque a palavra branda, ela desvia o furor. Quando a gente aprender, vocês não, né, irmão? Vocês são outro nível, né? Mas quando a gente aprende a falar menos na hora do estresse, a gente peca menos. O estrago é menor. Então é melhor ouvir, é melhor silenciar-se e na hora certa falar. Não é? E eu lembro que eu cresci ouvindo isso. Eu vi meu pai um pouco bravo. Eu tive muito traumas de ratos. Até hoje eu tenho um trauma, não gosto de ratos. Ninguém gosta, mas eu não tenho assim uma aversão por eles. Eu me lembro que tinha um paiol. Estou contando para vocês do que eu estou curada. Olha como Deus tem trabalhado comigo. E eu sei que o Senhor vai trabalhar com muita gente aqui. E não pensa que é só com moças, não. É com homens e mulheres. Você tem que ser tocado no seu interior para você esquecer do seu passado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, traga à sua memória o que te levante. Traga à sua memória o que te põe de pé. Hora que você está cuidando dos seus afazeres, hora que você está resolvendo as suas demandas, lembre-se, você foi chamado, você é uma nova criatura, você está em Cristo, nós não estamos mais sozinhos, nós temos alguém. Então a ovelha lá no aprisco, ela saiu do aprisco, o pastor estava bravo com ela, certamente, ele podia ter ido para casa, tomado banho e jantar, mas ele foi lá e quando ele encontra ela está toda machucada, e ela está toda cheia de carrapicho, e ela não tem como andar. Sabe o que ele faz, pastores? Ele a pega e ele põe nos seus ombros. O bom pastor, ele faz isso. Ele pega a sua ovelha, ele põe nos seus ombros e leva para o aprisco. Chega lá no aprisco, você está achando que ele vai jogar ela lá e deixar ela lá? Ele vai pegar o banquinho dele, vai sentar, vai pegar um balde de querosene, ele vai tirar com a mão dele, ele vai tirar todo aquele carrapicho da ovelha, mesmo que ele esteja brigando com ela, não tem problema, a intimidade dá essa liberdade para a gente, né? Por que você saiu, sua teimosa, sua terrível, você podia estar junto com as outras, por que você saiu? Mas ainda bem que eu te encontrei. Sabe aquele pastor que sabe pôr a mão ali e fala assim, ainda bem que eu te achei, você estava perdida, mas eu te achei, você viu? Eu fui te buscar. O pastor começa a se apresentar para a ovelha. Sabe o que vai sendo gerado dentro da ovelha? Intimidade. Ele fala, peraí, esse daí, ele me conhece, então eu conheço a voz dele agora. Haja o que houver, eu sou ovelha, eu sempre vou reconhecer a voz do
do meu pastor. E aí que ela está limpa, sem nenhum carrapicho, nada machucando ela. Ele pega um estopo, ele encharca no querosene, no óleo, e ele lambuza ela. Ele lambuza a sua cabeça, seu nariz, suas orelhas, a sua boca, porque amanhã, quando a varejeira vier falar para ela assim: você está nervosa de novo? Sai para lá. Ele vai falar assim: não, você pode até tentar pôr o seu ovo, as suas larvas sobre mim como ovelha, mas eu tenho olhos sobre a minha cabeça, e essa larva ela cai por terra em nome de Jesus. Não tenha medo de entregar a sua vida para Deus. Não tenha medo de fazer votos com o Senhor. O salmista está dizendo: espere no Senhor. Pastor, eu não tenho paciência para esperar. Não, tem horas que tem que esperar. Tem horas que a gente tem que aprender a esperar. Lembra de uma palavra que o pastor trouxe aqui na sala de espera? Essa pregação é para mim, irmãos. Não é só ir na sala de espera e ver todas as revistas e ficar criticando, falando mal. Nós temos que aprender a guardar silenciosamente, acreditando que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele nem pisca. Deus, ele não guarda, ele não dorme, ele trabalha em meu favor. Eu não sei o que as pessoas dizem, eu não sei o que as pessoas pensam. O que eu sei é que eu era uma ovelha, eu fui achada, e agora eu tenho cuidado de Deus na minha vida. Olha essa palavra, e olha o que o salmista diz: espere e seja forte. Diante das circunstâncias, quando a gente é menino, a gente age como menino. Mas quando a gente cresce, a gente é adulto, nós temos que ser fortes. Não é ser forte assim, eu tô acima do bem e do mal. Não é isso. Aguenta firme. Eu vejo sobre a vida do pastor a pressão. Irmãos, dias desses eu tive um momento, eu fui passear com o pastor na cidade. Fomos em um lugar, andamos, e ele precisava falar um negócio comigo, foi falando. A hora que eu desci do carro, sabe o que eu fiz? Eu fui para casa, eu tinha que comer. Falei: antes de eu comer, eu vou orar. Eu vou lá cobrir o pastor de oração, eu vou abençoar ele. Aquele celular que não parava um minuto, as responsabilidades de pressão sobre ele. Eu imagino você, chefe de família, eu imagino você, mulher, que trabalha não só fora, mas trabalha dentro de casa, que tem responsabilidade em fazer comida para a sua casa, em pagar as suas contas, seus compromissos, e você separa tempo para vir sentar aos pés do Senhor e ouvir a instrução da palavra. Iago, fala para mim, de verdade, você acha que uma pessoa que deixa a casa dele, ou mesmo online, que ela para de fazer tudo o que ela está fazendo e começa a ouvir a palavra, você acha que essa pessoa, ela vai ficar de mãos vazias, como qualquer pessoa comum? Não, irmãos, é impossível se aproximar de Deus e não receber de Deus alguma coisa. Esta noite é noite do milagre. Nada, nenhuma acusação, nenhuma sentença, nenhuma palavra de desgrama, nenhuma palavra de desordem tem poder sobre a sua vida. Eu te profetizo nesta noite, em nome de Jesus, levante-se, seja forte, espera no Senhor, mas por favor, aguente a pressão, porque quem aguenta a pressão vai passar pelo vale, e do outro lado ele vai dar glória a Deus. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso? Glorambalabás. Irmãos, além de fortes, nós temos que ter coragem. Meu Deus, gente, seja forte, sejam fortes, irmãos. Você de repente fala: pastor, eu tenho uma bênção do altar na minha vida. O pastor um dia profetizou que quem não tem casa própria vai ter, e quem já tem vai ter mais. Mas eu ainda não tenho a minha casa própria. Não pensa assim, a hora que eu tiver muito dinheiro eu vou ter minha casa própria. Lembre-se,
Milagres não se explicam. Deus, Ele move o céu em seu favor, irmãos. Irmãos, Deus, Ele trabalha em nosso favor. Você pode dormir uma noite pagando aluguel e na outra manhã acordar com uma estratégia diante de você milagrosa. Você quer um negócio? Quando o negócio chegar até você, não vai dizendo: eu não quero, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Pegue a proposta, vai para a presença de Deus, chore na presença de Deus. A Bíblia diz assim: se vocês me buscarem, vocês me acharão. Oh, glória a Deus! É o que está escrito na palavra, irmãos. Irmãos, quantas vezes a gente brinca aqui na igreja contando testemunho de carros. Gente, nenhum de vocês, por mais pequeno e simples que seja o seu carro, os seus carros nunca vão ser mais velhos do que os nossos carros já foram. Chegou uma época, pastor Andressa, pastor Júlio, pastores, que uma noite nós tínhamos uma Brasília, deve ser a Brasília, o pastor Wilson, se ouvir isso, ele vai lembrar disso. Nós tínhamos uma Brasília, e ela não tinha a parte de baixo, Oi? Era um Fusca, não era Brasília ainda, era um Fusca, viu, irmãos? Era um Fusca. A Brasília era top já, o pastor está falando, eu só lembro dela, irmãos. Era o Fusca, e ele não tinha assoalho. Então você entrava, ele tinha um papelão. Então, para quem olhava, pensava assim: olha, que capricho, irmãos. Era o fundo do carro. Então, você tinha que entrar, colocar um pé perto ali da embreagem, e o outro pé lá no outro lado, e falar para as meninas: que bom, que bom. E as meninas sempre alegres. Não crie os seus filhos como vítimas, como coitados. Os nossos filhos são herdeiros, irmãos. Sabe, Kelly, que a Bíblia diz, quando o pastor apresenta os bebês aqui, o pastor fala assim: vocês são bons, vocês são ótimos, mas os seus filhos vão mais longe do que vocês. É a palavra que está escrito no Salmo 128. Irmãos, é 128, que fala que os nossos filhos são como flechas na aljava do valente. E flecha tem que ser atirada, gente. Puf, vai lá longe. Para de limitar ao que Deus tem para os seus filhos. Coitadinho dos meus filhos, não tem nem casa para morar. Coitadinho dos meus filhos, não tem nem um tênis para pôr. Isso não quer dizer nada. A circunstância que nós estamos vivendo não quer dizer que a sua fé não vai mudar esse quadro. Lembre-se, a circunstância momentânea não pode dizer quem você é. Você é o que você está na Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. Você está em Cristo. Você é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, tudo se fez novo. E eu me lembro que numa noite muito chuvosa, à tarde eu acho, a gente foi descer o Arranca-Chapéu, era lá em Peúna tem essa estrada, e estava chovendo, choveu muito, tinha poças d'água nas pistas, e eu estava ali no carro. A hora que passou na poça, eu quase morri afogada dentro do carro. Olha que situação. É verdade, não é verdade, bem? É verdade, o pastor deve estar olhando para mim e falando assim: por que será que ela está contando essas coisas? Estou curada, irmãos, preciso contar. Eu tenho que trazer à luz aquilo que estava oculto na minha mente. Tem coisas que estão presas dentro da gente, que fica amargurando. Joga fora, põe para fora, se liberta. Irmãos, quantos dias da minha vida, quantos dias desses anos todos, eu estou lá lavando vasilha, eu enxugo minhas mãos, paro e vou lá e ponho a cara no chão, e peço perdão para Deus de maldades, de pecados, situações que eu já vivi, já presenciei. E aquela tarde, aquela água veio assim, ó, o papelão ergueu, a água veio assim, ó, quase morri afogada. Aí passou, humilhação, né, irmãos? Nossa, servimos ao Senhor, adoramos a Deus, temos tudo isso. Que nada, isso não é nada. Isso não é nada. Aí passou os anos e nossa situação não mudou. Falei com o pastor, aí já tinha crescido um pouquinho na fé. Falei, agora é hora de eu exercer alguma coisa. Irmãos, quando a gente é criança, a gente vive como criança. Mas quando a gente vai crescendo, a gente tem que agir como gente que cresceu. Criança, a gente toma leitinho.
A gente começa a crescer, a gente começa a comer pão com mortadela, começa a comer coisas pesadas, feijoada, essas coisas boas que Deus dá. Olha o que aconteceu. Uma noite, a gente voltando da cidade, nosso carro parou. Era um carro ruim, velho, tudo impossibilitado. Parou o carro. Eu olhei para o pastor, sempre o respeitei muito, a autoridade dele sobre a minha vida, sobre a nossa casa. Mas aquele dia não estava boa não, estava que nem a ovelhinha. Falei assim, eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. Ele não falou nada, mas eu acho que eu vou fazer. Falei, não estou nem olhando para ele, porque eu tenho até medo do que ele está pensando. Falei assim, Senhor Deus, o que é para o Senhor um monte de lata? Para mim, para nós, é impossível hoje ter. Mas para o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O que é um monte de lata? Por favor, Deus, muda a nossa história. Eu não falei chorando assim. O pastor falou quieto, não falou nada. Passou uns dias, eu já estava esperando, eu estava já aguardando, eu já estava sendo forte, e aí a palavra diz para a gente ser o que mesmo, irmãos? Corajoso. Eu aguentei o peso da oração. Passou uns dias, as propostas começaram a chegar, a visão começou a ampliar. Existem coisas que não estão chegando na nossa vida, não é que Deus não está dando, é que às vezes nós estamos olhando para baixo, para o chão. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, e a Bíblia diz no Salmo 121 assim, ó, eleve os seus olhos para o alto, da onde vem o seu socorro. O seu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, Deus começou a trabalhar na vida do pastor, a gente começou a trocar de carro. Quando o carro chegou, foi bom. Num domingo de tarde, lavando o carro, o pastor trabalha na obra a tarde toda, trabalhando, ele e o Carlinhos como pedreiros, os irmãos estavam chegando ainda, e de tarde eu falei, vou limpar o carro para a gente ir para a igreja, era uma belina já, a porta da belina caiu ali, aí eu falei, mas parece que quando parece que a pessoa fala assim, ó, quanto mais se ora, mais assombração aparece, né? Irmãos, não é que parece, é que você tem que sofrer um confronto, para você saber em quem você está pedindo, e em quem você está aguardando. Falei, eu vou levantar essa porta aqui, nós vamos levantar, vamos pôr ela no lugar, e nós vamos prosseguir. Então, por que a senhora está contando isso para nós hoje? Não importa o que eu e você estejamos passando hoje, se está difícil de pagar aluguel, vamos orar a Deus, Senhor, dá graça para nós, dá sabedoria para nós pagar esse aluguel. Senhor, olha, eu estou com contas atrasadas, o que eu tenho que fazer? Eu vou sentar e eu vou ver quanto eu devo. Eu não tenho noção de quanto eu devo. Você tem que ter. A pessoa que não sabe quanto ela deve, ela não vai pagar nunca a conta dela. Ela tem que ter humildade, ela tem que ter a nobreza de sentar, de pegar as gavetas, virar tudo em cima da mesa e colocar ordem. Irmãos, Deus, Ele gosta de coisas em ordem, Deus gosta das coisas bem feitas. Irmãos, Deus é Deus de estratégia. Nós estamos cantando que nós podemos não ver o amanhã, mas uma coisa eu sei, Deus está cuidando de nós hoje. E você acha que nós somos pessoas inteligentes, pessoas instruídas, nós vamos ficar reunidas, cantando, e a nossa vida não vai sair do lugar? A nossa vida tem que sair do lugar, a nossa história tem que ser mudada, para que o Senhor seja glorificado. Mas para que o Senhor seja glorificado, a nossa visão tem que ser tocada. Uau! O Senhor vai abrir os nossos olhos, o Senhor vai destapar os nossos ouvidos. E você fala, mas eu sou crente há tantos anos, eu nunca vi dessa forma. Deus está trabalhando hoje com você. Olha para quem está perto de você e diga, te prepare, a sua visão está sendo ampliada, e você vai ver coisas diferentes, você vai perceber coisas diferentes, pela fé, em nome de Jesus.
Eu ia falar do ânimo que o Senhor disse para a mulher hemorrágica, uma mulher enferma, 12 anos, já tinha gastado todos os seus bens como para cuidar da sua saúde e não teve êxito. Quando ela se aproximou de Jesus, diante de tanta dificuldade, ela toca em Jesus pela fé. Ela diz: se eu tocar nas orlas dos seus vestidos, eu creio que eu ficarei curada. Quando ela toca, Jesus para e diz: alguém me tocou. Aí vem a ilustre palavra, aquela palavra, todos te tocam. Ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Como nós estamos nesta noite? Qual é a disposição? Qual é a coragem que eu e você estamos de tocar em Jesus? Pela fé, levante-se e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso de um toque da sua grandeza na minha vida. Se você está enfermo e você precisa ser curado, se essa enfermidade é malignidade, é espírito de enfermidade, ela vai embora hoje pela fé. Se você está vivendo uma vida embaraçada, você diz: pastor, eu ouço o barulho das correntes que me prendem. Nesta noite, pela fé, essas correntes são abertas e você está livre pelo poder da palavra que está sendo pregada. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, circunstância não querem dizer que você é o que você é. Você está vivendo momentos, mas aquilo que você está vivendo é para a glória de Deus. Quando Jesus chega perto da mulher, ele diz assim, quando Jesus para e diz: alguém me tocou, mandam perguntar que alguém tinha tocado. Ela se apresenta e Jesus olha para ela e diz assim: mulher, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Não adianta a gente olhar para a dificuldade cabisbaixo, derrotados. O Senhor está dizendo: eu quero que vocês estejam fortes, quero que vocês sejam corajosos e que vocês tenham bom ânimo. E eu quero perguntar para você: você está com bom ânimo para vencer a sua guerra? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.